abrir as suas Bíblias em Atos capítulo 6. Os irmãos que estão nos visitando, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, que estão nos ouvindo pelas rádios, pelo YouTube, talvez pelo Spotify, que o Espírito Santo derrame graça e ilumine sua mente. Estamos falando, essa é a segunda mensagem da série de sermãos sobre seitas e lobos. Seitas e lobos. Vamos ler. Estevão diante do sinédrio. Estevão, cheio da graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Versículo 12. Atiçaram o povo e os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e o levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o santo lugar e contra a lei. Nós ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer luz à nossa mente, que o Espírito Santo possa nos iluminar, que o Espírito Santo possa nos confrontar, possa nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, eu havia me esquecido de falar, amanhã nós temos culto de oração, tá bom? Lá no Evangelho, escrito por Mateus, no capítulo 7, Jesus fala o seguinte, lá no capítulo 7, versículo 15, Jesus fala assim, cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Depois, lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 11, Jesus, mais uma vez, olha o que ele nos diz. Lá no sermão escatológico, quando Jesus está falando sobre os sinais do fim, aquilo que apontaria para o fim, lá no Mateus 24:11, diz assim, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Amém? Mais uma vez, Jesus, ele sabia, pela sua onisciência, plenamente Deus, plenamente homem, que a sua igreja, que o seu povo, seria veementemente, fortemente atacado nos últimos dias por lobos, por falsos profetas. Sempre a Bíblia usa essa figura de Jesus como o bom pastor, dando a vida pelas ovelhas. Nós as ovelhas, Jesus como esse supremo pastor. Todos nós ovelhas desse supremo pastor. E nós sabemos muito bem que, devido até ao porte biológico de uma ovelha, ela não consegue resistir a um ataque de um lobo. Nós só conseguimos proteção, nós somente estamos seguros nesse bom pastor, no supremo pastor das nossas almas. No supremo. Quem é o supremo pastor dessa igreja? Jesus. Jesus é o supremo pastor dessa igreja. Nós somos pastores ajudantes, que às vezes nós mais complicamos do que ajudamos.
A questão é essa. A questão é essa. Nós vemos isso no livro de Atos. Nós vemos. Mas ele é o supremo pastor. No aprisco só tinha uma entrada. Só tinha uma entrada. O pastor pegava as ovelhas no tempo do inverno, colocavam, vias de regra, né? Ele era na forma circular ou retangular e só tinha uma porta. E o pastor colocava todas as ovelhas dentro do aprisco, para elas ficarem juntinhas, e ele deitava. Como não havia uma porta para trancar, ele deitava nessa porta. Ele dormia na porta. Porque se o lobo viesse atacar as ovelhas, a primeira pessoa que ele teria que enfrentar era o pastor. Era o pastor. E Jesus utiliza dessa figura, mostrando que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E Jesus chama a atenção. Prestem atenção. Fiquem ligados. Nos últimos dias haverá muitos falsos profetas. E eles enganarão a muitos. Não serão a poucos, vão ser muitos. Muitos. E ele fala assim, fiquem ligados, fiquem espertos. Porque chegarão perto de vocês falsos profetas vestidos de ovelhas. Por fora ele tem pele, ele quer parecer com cheiro de ovelha, ele quer tentar andar como ovelha, ele quer tentar fazer um vocabulário de ovelha, um vocabulário gospel, ele quer ter uma fala parecida com o homem de Deus, ele quer andar como se fosse um homem de Deus, como se fosse um homem de oração, mas no fundo ele é um lobo, e ele vem para devorar, e ele vem para atacar as ovelhas. Sua missão é essa. No primeiro sermão que nós estudamos, nós falamos sobre um casal, Ananias e Safira. Pedro chega para esse casal e pergunta assim, pergunta para Ananias primeiro, Ananias, por que você permitiu que Satanás entrasse no seu coração? A igreja sofre um ataque interno, Satanás entra dentro da igreja através do coração de um homem e de uma mulher, porque a mulher sabia que o homem estava em pecado, e não confrontou ele, e não procurou a liderança da igreja, e não falou assim, eu não vou pactuar com isso, mas ela sabe que o seu marido está em pecado, e ela compactua com ele, ela tem um acordo com ele, e tudo que eles estão simplesmente fazendo para imitar quem? Barnabé, que pegou um terreno, vendeu o terreno, e pegou todo o dinheiro do terreno, e ofertou na casa do Senhor. E certamente isso trouxe uma alegria muito grande para a igreja, porque eles puderam tanto ajudar os pobres, quanto ter recursos na igreja. E Ananias e Safira assistiram aquela cena, viram aquela alegria, e quiseram imitar. E eles permitem que Satanás entre no coração deles. Então a igreja sofre um ataque interno. Mas hoje nós vamos falar mais talvez dos ataques externos que muitas vezes a igreja sofre. Nós pegamos aqui o texto de Atos capítulo 6, aonde mostra Estevão, um diácono, um homem cheio do Espírito Santo. No versículo 8 fala assim, Estevão cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, né, e dos sirineus e da Cilícia, se voltaram contra ele. Primeira lição. A pregação, o poder de Deus, não é monopólio de um homem. Aqui nós vemos Estevão, um homem que certamente jovem, cheio do Espírito Santo, fazendo milagres, fazendo sinais, através das suas mãos, através do nome de Jesus. E quando esse povo vê esse homem cheio do Espírito Santo, cheio da graça, curando, ministrando cura, ministrando poder, eles deveriam ficar alegres, eles deveriam procurar o Deus desse Estevão e se render ao Deus desse, mas não, eles ficam com inveja. E lobos, quando eles atacam, eles não atacam sozinhos. Lá, principalmente nas regiões frias do planeta, onde os lobos eles têm um porte físico bem maior. Às vezes um lobo ele tem um porte físico aí de 3 vezes um pastor alemão,
nas regiões frias do planeta, ele não ataca sozinho. Ele ataca em matilha, ele ataca em grupos. E eles são extremamente inteligentes. Eles são caçadores hábeis. É por isso que se a ovelha ela não estiver sobre o cajado de Jesus, se ela não estiver debaixo da autoridade de Jesus, ela não resiste, ela não consegue. Pedro chama atenção disso para nós. Pedro nos diz assim: olha, Satanás, o vosso adversário, ele anda rugindo como um leão, procurando a quem possa, pegando um desavisado, procurando aquele que está longe, procurando aquele que está distante do pastor. Ele é presa fácil. Ele é uma presa fácil. Ele é carne fresca. Ele é fácil. Ele é carne fresca. Pedro chama atenção disso para nós. Mas o que nós vamos aprender aqui? Primeiro ponto. Quando lobos querem atacar as ovelhas, eles não podem ir diretamente na ovelha. Eles sabem que o pastor está na porta. Jesus está na porta. Eles têm que dar um jeito, às vezes, de atacar o pastor. Mas Jesus é supremo. Esse pastor é supremo. Esse não tem como atacar. Todo o poder e toda a autoridade foram lhe dados nos céus e na terra. Mas os pastores, os líderes, os diáconos, a liderança dessa igreja, a liderança a qual Deus levanta, a liderança que está na frente, essa ele pode atacar. Essa ele pode tentar atacar. E lobos, as pessoas que se revoltam, muitas das vezes, elas podem até ter uma ou outra discussão com o pastor. Mas na maioria dos casos, a questão não é essa. A questão não é começar por aí. Nem é isso. Nós vemos que homens de Deus discutem. Eles discutem. Talvez as pessoas, não, homens de Deus não discutem, não. Discutem. Olha só para você ver. Pega a sua Bíblia aí. Versículo 10. Homens de Deus não discutem por coisas mesquinhas, idiotas, desprezíveis. Mas homens de Deus, eles discutem. Quando está relacionado à palavra de Deus, capítulo 6, versículo 10... naquilo que se refere ao reino de Deus, eles discutem. Olha só para você ver. Mas eles não podiam resistir à sabedoria, ao Espírito Santo, pelo qual ele falava. Eles começaram a discutir com esse diácono. Eles começaram a discutir com esse homem de Deus. Só que na discussão, eles viam que não ganhava. Ele estava cheio do Espírito Santo, havia graça na sua boca, havia poder na sua boca, e ele estava cheio de sabedoria. Ele era um homem que destilava a palavra de Deus. Você vai pegar o capítulo 7, até o versículo 54, Estevão está fazendo um resumo de todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento. Ele destila a palavra de Deus. Ele é cheio do Espírito Santo, ele é cheio de Bíblia. E eles não conseguem resistir. Eles não dão conta. E aí o que eles fazem? Quando lobos querem atacar um líder, quando lobos querem atacar uma igreja, eles atacam. Quando eles veem que não dá para ganhar na discussão, então eles atacam a imagem do líder. Eles começam a fazer comentários sobre o líder. Eles fazem assim, no ano de 1915, eu me lembro que eu vi ele cometendo tal pecado. Nessa época nem da igreja ele não era. nem aceitar Jesus ele não tinha aceitado ainda. Eu me lembro que antigamente ele fez isso. Ele anda de chinelo. Um líder não poderia andar de chinelo. E começa a tecer comentários. Eles começam nos comentários simples para depois engrossar. Vai depois chegar nos comentários pesados. E eles começam a tecer comentários da vida de Estevão, que Estevão estava falando que iria derrubar o templo e acabar com os costumes de Moisés.
E há falsas testemunhas, e eles chamam falsas testemunhas para isso. Quando, irmãos, até na política é de jeito. Até na política é de jeito. Quando um candidato, ele quer derrubar o outro, a principal investimento que ele faz é para derrubar a imagem do outro. Às vezes, quando ele vê que ele não vai conseguir ganhar no discurso, nas ideias, no debate em ideias, ele começa a proferir, ele começa a investigar, ele começa a soltar mentiras em relação ao outro. Lobos trabalham da mesma maneira. Quando eles veem que a sabedoria de Estevão é uma sabedoria que eles não conseguiam bater de frente com ela, eles começam a inventar mentiras sobre a vida de Estevão. E eles inventam mentiras. E eles chamam falsas testemunhas e eles fazem idêntico como eles fizeram com Jesus. Eles levam Jesus diante do sinédrio e eles estão perguntando, e eles não encontram nada em Cristo, e aí eles começam a chamar falsas testemunhas. Não, eu vi Jesus falando que iria derrubar o templo. Eu vi Jesus. E começam falsas testemunhas. Lobos, quando eles querem atacar, e eles não ganham no embate de ideias, eles atacam a imagem do líder. Eles começam a proferir mentiras. Eles começam a levantar pontos de interrogação a respeito daquele líder. A respeito do líder. A respeito da sua vida. Quando lobos querem atacar você, quando lobos querem atacar a sua vida, colocar dúvida no seu coração, eles começam a proferir mentiras. Mentiras. Mentiras mesmo. Lobos são mentirosos. Lobos odeiam pastores, líderes, diáconos, ministros de louvor, cheios do Espírito Santo de Deus. Lobos odeiam homens e mulheres, casais que são luz, cheios do Espírito Santo de Deus. E um lobo, para ele te odiar, para um lobo te odiar, para um servo de Satanás te odiar, às vezes você não precisa fazer nada. Você só precisa ser você mesmo. Só você mesmo. Você não precisa fazer nada, você não precisa afrontar ele. Só o fato de você ter um casamento abençoado já é uma afronta para ele. Isso é uma afronta para ele. Só o fato de você ter uma família abençoada, só o fato de você talvez ter um trabalho, só o fato de você se envolver na obra de Deus e ofertar seu tempo, seu talento, isso é suficiente para ele olhar para você e te odiar. Há coisas que a igreja faz que a igreja tem que pedir perdão. Há coisas que a igreja faz que ela machuca pessoas e ela tem que pedir perdão. Mas há coisas que a igreja não faz que ela é odiada simplesmente por ela ser igreja de Deus. Os irmãos estão me entendendo? E eu vou te contar um fato. Você quer ser um homem de Deus? Você quer ser uma mulher de Deus? Que destila a Bíblia, que destila o Espírito Santo? Se prepare, os lobos vão te odiar. Eles vão olhar para você e eles vão te odiar. Eles vão te odiar. E eles vão começar a levantar pontos de interrogação a respeito da sua imagem. Assim como eles fizeram com Jesus, assim como eles fizeram com Estevão, assim como eles fizeram com Paulo. Paulo, lá em Atos, no capítulo 20, ele está saindo de viagem, ele diz assim, eu estou indo, mas fiquem preparados. Eu vou deixar você no meio de lobos ferozes. Que conforto, que consolo. Fiquem preparados, vocês vão ficar no meio de lobos ferozes. Ferozes. E o interessante é que quando um homem de Deus, ele é confrontado, se ele está errado, ele baixa a cabeça. Se ele é um lobo, ele fala assim, estou sendo perseguido. Isso é perseguição. Isso é uma perseguição. Se ele está errado, ele reconhece o seu erro. Se ele é um lobo, ele fala assim, estou sendo perseguido. Isso é perseguição. Ele nunca reconhece o seu erro. Ele nunca olha para si e vê que ele está errado. Isso é um lobo. Homens de Deus, eles se submetem à palavra de Deus. A palavra de Deus é suprema. Ela é um peso em cima da cabeça deles. Eles se curvam diante dela. Amém? Eles se curvam. Então,
se você quer ser um homem de Deus, se você quer ser uma mulher de Deus, se você quer envolver a sua vida na obra, se você quer entregar o tempo, talento ao Senhor, se prepare, os lobos vão te atacar. Pode ficar tranquilo, eles vão te atacar. Eles vão ver as pessoas sendo abençoadas através da sua vida, através do seu casamento, através das suas mãos, através da sua boca, e eles não vão ficar felizes. Eles não vão. E eu já falei para vocês, Satanás, ele nem sempre ele divide. Às vezes ele ajunta pessoas. Pessoas aqui, nós vimos aqui um grupo aqui, olha só, sinagoga chamada os libertinos, os sireneus, os alexandrinos, e foi virando todo mundo e foi fazendo uma aliança. Uma aliança contra quem? Contra um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque um milagre você não pode matar, mas um homem você pode matar. O milagre que Estevão fazia, você não pode matar. As pessoas que ele estava curando, as pessoas que ele estava ministrando cura, esses você não pode matar, mas o Estevão você pode matar. Esse você pode matar. Então, lobos, às vezes, lobo lá de longe, eles fazem aliança, eles se ajuntam, pessoas se ajuntam para atacar. Para atacar líderes, para atacar igrejas, para atacar lideranças. E esse sermão é para você saber que nós, a igreja de Cristo, não a nossa, não só a nossa, não, a igreja do Senhor, quando ela se levanta para fazer a obra de Deus, ela vai ser atacada por lobos, ela vai ser. E você tem que ter os olhos abertos para isso. Você tem que ter os olhos abertos para isso. Essa guerra não é uma guerra física, isso é uma guerra espiritual. Nós estamos aqui diante de um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que está pregando. É a sua primeira pregação. Você pega o capítulo 7, ele é levado diante do Sinédrio. Pega aí para você ver. Então, o sumo sacerdote, capítulo 7. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão. Estevão foi levado diante do Sinédrio. O que é o Sinédrio? É o tribunal, é um fórum, presidido pelo sumo sacerdote. E ele é levado diante, eles estão no fórum agora, é uma audiência. Isso é uma audiência, irmãos, uma audiência. E Estevão, olha só, então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, na audiência, isso de fato é assim? Que eles estavam falando dele? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem, o Deus da glória apareceu a Abraão. E agora, são 53 versículos destilando o Antigo Testamento. Isso é uma pregação. Estevão está pregando. Estevão está preparado para pregar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tu está preparado para pregar? Tu está preparado para pregar? Chegou lá um momento, este encurralou, povo da empresa, os empregados, a turminha lá, te encurralou agora, você está cercado, tu está pronto para pregar? Tu está cheio do Espírito Santo de Deus para pregar? Tu está cheio de Bíblia para pregar? Estevão está cheio de Bíblia, Estevão está cheio do Espírito Santo de Deus, e ele começa agora a destilar a palavra. E ele começa lá em Abraão, e ele vai trazendo. E se eu fosse ler aqui, irmãos, são 53 versículos, cada ponto do Antigo Testamento. E a pergunta que eu faço para você é: você é um homem de Deus? Você é uma mulher de Deus? Tu está pronto para pregar? O povo te encurralou lá agora. Tu está cercado. Tu está cercado, tem 3, 4 pessoas lá agora, e eles querem saber de você a verdade, e eles querem saber de Estevão a verdade. Estevão, como é que é esse negócio? E Estevão começa a pregar. Você está pronto para pregar? Você tem uma pregação pronta aí? Seu coração tem uma pregação pronta aí? Tem uma pregação aí? Tu falar de Jesus? Tu conhece Jesus? Para eles te cercarem, rangendo os dentes, querendo te morder, um bando de lobos, tu está cercado. Uma matilha de lobos agora te cercou. Tu está preparado? Tu está cheio? Tu está cheio do Espírito Santo de Deus? Ou será que esses lobos, eles vão te rasgar no dente?
Porque eles cercam de Estevão e Estevão começa a destilar a Bíblia. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, é cheio de Bíblia. É cheio de Bíblia. E lobos, eles não toleram, eles não aguentam homens e mulheres cheios de Bíblia. Eles não toleram, eles não conseguem suportar homens e mulheres jovens que destilam Bíblia. Eles não conseguem. Chega lá com bababá, com guti-guti para você ver. Vai lá. Eles te rasgam nos dentes. Chegue lá cheio de Bíblia. Chega lá cheio de conhecimento de Deus, com intimidade de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Tu está pronto para pegar? Aqui nós vemos um homem de Deus pregando no seu funeral. É o funeral dele, irmãos. Quem conhece o texto aqui, sabe que no final do texto, ele vai ser apedrejado, ele vai ser morto. Ele está pregando no seu próprio funeral. Que honra! O primeiro mártir cristão, o primeiro homem que morre por uma perseguição de Cristo, ele prega no seu próprio funeral. Ele é um homem cheio do Espírito Santo, que destila a palavra e ele prega no seu funeral. Mas ele não se rende diante dos lobos. Ele não muda diante dos lobos. Ele é homem de Deus da mesma coisa. Do mesmo jeito. Não é porque juntou lá, está lá o sumo sacerdote. Imagina o peso. O sumo sacerdote. Agora os demais sacerdotes. Eram cerca de 70 sacerdotes. Todos rodeados dele. E a pergunta é, o que está acontecendo, Estevão? E ele começa a destilar a Bíblia. E ele vai destilando Bíblia. E ele vai destilando Bíblia. E ele vai destilando Bíblia. Lobos atacam em bandos. Lobos odeiam homens e mulheres corajosos. E se Estevão tivesse medo? E começasse kikiki, cococó? Não, não é bem assim, calma lá. Né? Eu acho que eu exagerei um pouco. Eu acho que eu fiquei assim demais. Né? Não! Estevão destila a palavra de Deus. Ele é um homem Bíblia. Ele é um homem bomba. E que não tem medo. Ele não tem medo de lobos. Ele está cercado, mas ele é um homem Bíblia. Nós precisamos de líderes, de mulheres, de homens, de diáconos, de servos cheios de Bíblia. Que quando cercados por lobos, eles não mudam. Eles são Bíblia do mesmo jeito. São Bíblia do mesmo jeito. Eles são Bíblia. Olha só. Vamos lá. Versículo 54. Versículo 51. Tem falsas testemunhas ali, irmãos. Falando que viram Estevão. Falar isso, aquilo outro. Irmãos, ele não treme hora nenhuma. O homem destila Bíblia. O homem destila Bíblia. O homem é uma Bíblia humana. Olha só, versículo 51. Homens mentirosos. Agora, depois de falar sobre todo o Antigo Testamento, Estevão chega na aplicação, capítulo 7, versículo 51. Depois de falar sobre todo o Antigo Testamento, Estevão agora vai aplicar a sua pregação. E é uma audiência. Ele falou sobre todo o Antigo Testamento. E agora no versículo 51 ele diz assim: homens teimosos. Ele está cercado de pessoas, homens teimosos. E incircuncisos de coração e de ouvido, que não tinham aliança com Deus no coração, nem no ouvido. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o que fizeram seus pais, os antepassados, o pessoal do Antigo Testamento. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eu estou fazendo um estudo lá em casa, para mim, sobre a vida do profeta Jeremias. Jeremias recebe a mensagem do Senhor que Deus vai levar Israel para a Babilônia.
Se levanta um profeta e diz, não, não vai. É mentira. Isso é mentira. Eles pegam Jeremias e jogam ele numa cisterna. Deixam ele lá afundado na lama, sem comida. Passando fome, passando sede. Porque ele está falando a verdade. Mas as pessoas gostam de ouvir mentira. As pessoas gostam, sabe, não vai. Deus não vai fazer isso conosco, não. E Jeremias, vai. Ele vai levar 70 anos de cativeiro. A Babilônia vem, vai derrubar tudo. Vai matar todo mundo. Poucos sobrarão. E os demais profetas, não vai. E todo mundo seguindo os demais profetas. E o que acontece no final da história? Nabucodonosor vem, derruba os muros, derruba o templo, leva o povo, mata jovens à espada, mata muita gente, faz uma cova comum, sabe? E vai jogando os corpos dentro dessa cova comum. E Deus preserva a vida de Jeremias. Irmãos, nós vivemos tempos, dias, onde Jesus deixou claro para nós, vai ter muitos falsos profetas. E eles vão enganar muitos. Continuando, versículo 51. Vocês fazem exatamente o que fizeram os pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram o que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Sabe aqueles profetas que falavam sobre a vinda de Jesus, sobre a encarnação do Filho de Deus? Isaías foi conselheiro de 3 reis. Você pega o capítulo 53 do livro de Isaías, parece que ele andou de mãos dadas com Jesus. De tanta intimidade que tem no texto dele. De tanta intimidade. O capítulo 11 de Hebreus nos aponta que certamente Jeremias ele foi cerrado ao meio pelo filho de Zedequias, Manassés. Cerrado ao meio. Continuando. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério dos anjos e não a guardaram. Não aguardaram. Quando Estevão está falando isso, quando Estevão está falando essas coisas, pega lá no capítulo 6, lá no versículo 15 para você ver. Quando Estevão está falando essas coisas, que Estevão está mostrando para eles que o erro deles era idêntico ao erro daquele povo do Antigo Testamento. Agora ele está fazendo uma aplicação do texto. Ele está aplicando a pregação dele. Em uma audiência, eles estão olhando para ele. Olha o versículo 15. Capítulo 6, versículo 15. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de um anjo. Tem ali uma matilha de lobo cercando aquele homem. Ele está destilando Bíblia e unção no Espírito Santo. O seu rosto está brilhando. Isso está fazendo menção a quem? Está fazendo menção a Moisés. Lembra quando Moisés teve um encontro com o Senhor e desceu com o rosto brilhando? Agora nós vimos uma experiência parecida com Estevão. Num momento crítico, num momento de perseguição, num momento de morte, Estevão está pregando no seu próprio funeral. Seu próprio funeral. Ele prega no seu próprio funeral. Lobos, eles odeiam homens e mulheres, jovens que destilam, que amam a palavra de Deus, que não se curvam diante da pressão. Eles odeiam, eles atacam. Eles odeiam. Olha só. Estevão está encharcado de Bíblia. Ele está encharcado de Bíblia. Pegue aí agora no capítulo 8. Versículo 54.
54. É 7, desculpe. É 7, perdão. Capítulo 7, versículo 54. Final do texto. Ao ouvirem isso, vendo o rosto dele brilhar como um anjo, olha a dureza de coração, olha como que os lobos se comportam, olha como que pessoas que se levantam contra a obra de Deus comportam. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva, ao invés de se arrependerem, e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto. Irmãos, eles entraram em pânico, em ódio. Deu um ataque de ódio neles assim na hora, assim, ó. E eles começaram a gritar. Tamparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando ele da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão lamuriava, reclamava, murmurava, perdeu a vontade de cantar uma canção, se arrependeu do que tinha feito. É isso que a palavra de Deus fala? É isso? Não. E expulsando da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. É a sua primeira pregação. É a sua primeira pregação. Um diácono prega diante de uma audiência. E ele é cheio do Espírito Santo de Deus. E os lobos não suportam isso. Aqueles que perseguem, aqueles que odeiam a obra de Deus, eles não aguentam homens e mulheres e jovens que destilam Bíblia, que conhecem o Senhor de verdade, que estão cheios do Espírito Santo. Eles não suportam, eles não aguentam, eles odeiam. E lobos, quando eles são, enquanto Estevão está falando do Antigo Testamento, eles estão calados, ouvindo. Ele está falando, ele está explanando o Antigo Testamento e eles estão ouvindo. Na hora que ele fala assim: seus teimosos, seus incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês estão cometendo o mesmo erro dos pais de vocês, aqueles que perseguiram os profetas que falavam da vinda do justo, o qual vocês se tornaram traidores e assassinos. Um lobo, quando ele é confrontado, ele não suporta. Ele range os dentes. Uma ovelha, quando ela é confrontada, irmãos, uma ovelha, quando ela é confrontada, ela é tratável. Um lobo, quando ele é confrontado, ele reganha os dentes para você. Ele quer te morder na hora. Na hora. Nós falamos isso muito usando esse exemplo com bode, né? Não, isso é lobo. Quando você confronta ele com a palavra, quando você explana a Bíblia para ele e fala assim: agora você tem que aplicar isso na sua vida, ele não aceita. Ele reganha os dentes para você. Ele quer te morder. Ele quer te atacar. A Bíblia nos ensina como que lobos agem. Primeiro eles atacam a imagem, atacam em grupo. Não suportam ouvir a sã doutrina, irmãos. Não suportam ouvir o evangelho puro e simples. Não suportam. Uma ovelha, você prega para ela, quando você aplica o texto, ela agacha a cabeça e realmente: Jesus, eu preciso de mudar. Eu preciso de mudança. Eu preciso de mudar meu caminho. O lobo não. Ele arreganha os dentes para você. Falsos profetas são assim.
Falsos profetas, sempre quando você confronta eles, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo perseguido. Sempre estão sendo perseguidos, irmãos. Sempre. A palavra nunca toca no coração deles. Não, se eu estou errado mesmo, estou em pecado, preciso de mudança. Nunca que acontece isso. É por isso que Estevão fala assim, seus incircuncisos de coração, seus incircuncisos de ouvido. Vocês estão com o coração duro. Com o coração duro como pedra. Coração duro como pedra. Vamos colocar de pé? Lobos odeiam homens e mulheres corajosos, que amam, que defendem a palavra de Deus. E a pergunta que eu faço para você hoje, que está aqui, você que está nos ouvindo, você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, você é ovelha ou você é lobo? Você ama a igreja de Deus? Você defende ela? Você ama a palavra de Deus? Você se curva à palavra de Deus quando você é confrontado? Ou dá vontade de você de morder, de atacar, de matar? O que acontece no seu coração? O que acontece dentro de você? O que acontece no seu coração? Quem é você? Quem é você? Jesus falou que nós seríamos atacados por muitos falsos profetas que viriam até nós com pelo de ovelha, mas por debaixo eram lobos. Quem é você? Quem é você? A palavra de Deus já te confrontou? Qual foi sua reação? Um profeta, nesse caso aqui, ou Estevão morria, ou eles morriam. Ou eles morriam. Ou eles morriam entregando a sua vida para Jesus, se convertendo, se arrependendo dos seus pecados. Eles não quiseram morrer. Então Estevão teve que morrer. Estevão teve que morrer. Mas você já morreu? Você já entregou a sua vida para Jesus? O seu eu interior já morreu? Você está crucificado com Cristo? Você ama o Supremo, o nosso sumo pastor, o bispo das nossas almas, como o apóstolo Paulo escreve? Você ama Ele? Você ama Ele de verdade? Se a palavra dele te confrontar, te machucar na hora, qual é a sua reação? Você se curva a ela? Você se entrega a ela? Você se deixa ser mudado por ela? Ou você começa a rosnar? Ou você começa a rosnar e você ataca? O que você faz? Feche seus olhos. Senhor, pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Tu és o nosso supremo pastor. E assim como o Senhor foi atacado, nós vemos Estevão aqui ser atacado. E nós vimos tantos homens no decorrer da história que amaram a sua igreja, que amaram a sua palavra, que destilavam Bíblia e foram atacados. Que nós, como servos do Senhor, possamos estar cheios de Deus, cheios do Senhor, cheios do Teu Espírito, cheios da Tua palavra, com uma pregação pronta no coração, com uma pregação pronta para destilarmos conhecimento e vida prática com o Senhor. Pai, em nome de Jesus nós pedimos a Ti, dá-nos um coração sensível, um coração quebrantado, um coração que se curva diante da Tua palavra, Senhor. Que nós sejamos fogo onde nós andarmos, que a nossa mente ilumine e o nosso coração pegue fogo de amor pela Tua palavra. Pura, santa, inerrante, simples, mas eterna, a única que pode mudar a vida de um homem, a vida de uma mulher. A única palavra que pode nos curar é a Tua, Senhor. Que ela seja tesouro em nossos corações, que sejamos ovelhas do Senhor, que sejamos ovelha do Seu rebanho, que possamos ouvir a voz do Senhor, que possamos seguir a voz do verdadeiro pastor, que possamos seguir a voz do verdadeiro pastor, que ecoa nos nossos corações. Tu és santo, santo e santo, Senhor.